Gente, é um prazer, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Essa casa está quase ficando a minha casa, né? Porque sempre volto aqui e tenho uma enorme alegria de voltar aqui e de poder assim partilhar com vocês a palavra de Deus, a doutrina, podermos assim juntos crescermos no conhecimento. Hoje vamos falar do Evangelho de Lucas e a nossa primeira pergunta é: quem é o autor do Evangelho? Algum de vocês pode dizer para nós quem é o autor do Evangelho de Lucas? Será que é Lucas? Olha, nos 2 primeiros séculos não existia autores do Evangelho. Essa não era uma preocupação. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Igreja de Deus. No final do 2º século, essa preocupação começou a existir e passou-se a atribuir a personagens que pertenciam a certas comunidades, como por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso era uma coisa muito comum na época, atribuir algo que havia sido escrito a um personagem. Então, o terceiro evangelho foi atribuído a um companheiro do apóstolo Paulo. Foi atribuído a um tal Lucas. Vamos pegar a sua Bíblia. Pega Colossenses capítulo 4. Vamos pegar Colossenses capítulo 4. Colossenses é depois de Filipenses. Já no final da Bíblia, 4. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de introdução à Bíblia, em 1995, aí eu aprendi uma música que me ajuda muito a facilmente identificar os livros do Novo Testamento. A música era mais ou menos assim: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí, e até Apocalipse, a música. É toda a vida que às vezes eu vou abrir o Novo Testamento e eu lembro da canção. Ontem mesmo eu estava relendo os textos bíblicos, aí eu lembrei da música, né? Fica Colossenses, depois Filipenses. Né? Depois eu ensino a música para vocês, viu? Já aprenderem a música. Colossenses 4, versículo 14. Olha o que é que diz a Sagrada Escritura. Saudamo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Vai lá para Filemon, versículo 24. Filemon, versículo 24. Tem alguém com dificuldade de encontrar o livro da Bíblia? Então tem que fazer duas coisas: curso de introdução à Bíblia e manusear todo dia a sua Bíblia. Filemon o quê? Filemon, versículo 24. Eu sei que vai ficar um pouquinho mais quente, mas se eu desligar o ventilador incomoda vocês, hein? Não, meu filho, como? Posso desligar? Quer desligar? É, porque aí a gente acho que consegue uma comunicação melhor. Mas eu acho que ficar, não. Não, eu acho que a voz tá boa. Não? Eu acho que a voz não tá. Tá boa? Tá direitinho? Tá ouvindo direitinho? Ah, né? Agora eu tenho pena de mim que eu vou dar 10 aulas amanhã, viu? Oh, meu Deus, né, mesmo? Tá certo, deixa. Tá bom, deixa. Filemon 24. Filemon 24, vamos ver o que aqui diz aqui, ó. De Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Volta um pouquinho agora, 2 Timóteo 4, versículo 11. Eu sugiro uma coisa a vocês: quem tem dificuldade mais no manuseio, vai marcando e depois vai em casa lendo. Porque a gente vai ler muitos textos bíblicos aqui. Bem que a grande maioria é de Lucas mesmo. Você vai ficar só no evangelho para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Timóteo o quê? 2 Timóteo 4, versículo 11.
Alguém achou primeiro aí? Segundo Timóteo 11. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 11. Diz assim: somente Lucas está comigo. Veja, eu li esses 3 textos para vocês entenderem que existe uma pessoa muito importante na vida do apóstolo Paulo, que era o médico Lucas. Santo Irineu, ele dizia, sem nenhum medo, que o autor do terceiro evangelho era o companheiro de viagem de Paulo, Lucas. Aí agora nós vamos voltar lá para o evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos lá para o começo do evangelho, capítulo 1. Vamos lá para o começo do evangelho, capítulo 1. Alguém pode ler para nós do versículo 1 até o versículo 4? Quem achar primeiro já lê. Muitas pessoas já pensaram em escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram porque nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, sendo após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para vocês uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Muito bem. Olha, como eu disse para vocês, o testemunho da igreja primitiva é que Lucas é o autor. A pesquisa mais atual, a pesquisa mais recente dos exegetas são aqueles que se dedicam ao estudo crítico da Bíblia. São pessoas que leem a Bíblia na sua língua original, investigam, para descobrir realmente como o texto foi escrito, por que foi escrito, o sentido das palavras, né, que estão no texto. Os exegetas hoje, eles não são unânimes quanto à atribuição a Lucas do terceiro evangelho. Mas o que importa para nós hoje no nosso estudo não é nem tanto isso. É saber que, em primeiro lugar, existe uma comunidade que atribuiu a Lucas, companheiro de Paulo, o Evangelho. Segundo, a partir do que nós acabamos de ouvir, nós estamos vendo que o autor desse Evangelho teve uma preocupação de transmitir a nós o quê? Está aqui. Qual foi a preocupação dele? De fazer uma investigação para verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Presta bem atenção. Ele fez uma investigação. Aonde é que ele fez essa investigação? Ele foi numa biblioteca? Ele foi no Google? Aonde é que ele fez a investigação? Ele fez a investigação nas fontes que ele tinha. As fontes que Lucas tinha eram, em primeiro lugar, Mateus e Marcos. Além de Mateus e Marcos, as outras fontes que Lucas tinha eram as tradições orais. Ora, se ele foi companheiro do grande apóstolo Paulo, então muita coisa ele aprendeu ouvindo. Nessa época existia ainda uma grande força exercida pela tradição oral. Então muita coisa era transmitida para os mais jovens. Então Lucas, como médico, quando ele se propôs a fazer essa investigação, ele deu ouvidos às testemunhas que conviveram com Jesus.
E a partir disso ele foi compondo o seu evangelho. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que muita coisa estão nos 3 evangelhos, não é? Mas você vai ver também que existem coisas que estão só no evangelho de Mateus, há coisas que estão só no evangelho de Lucas e há coisas que só estão no evangelho de João. Marcos, como foi o primeiro evangelho, ele serviu, de esqueleto para os outros autores. Então os outros autores, o que é que eles fizeram? Eles acrescentaram ao primeiro esqueleto dos evangelhos, que foi justamente o evangelho de Marcos. Então olha, a primeira preocupação é justamente da solidez. E por que é que o autor queria dar solidez, meu povo? Por que é que o autor queria dar solidez à sua comunidade? Porque esta comunidade estava vivendo 2 problemas. Um problema interno e um problema externo. Eu quero em primeiro lugar falar para vocês do problema externo. O grande problema externo que a comunidade lucana vivia era o problema da perseguição, ou melhor, das perseguições. A comunidade de Lucas sofreu com a primeira grande perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 da era cristã. Logo depois, a comunidade lucana sofreu com a guerra judaica, que foi do ano 66 até o ano 70 da era cristã. A guerra judaica, ela imprimiu uma ferida muito grande nas comunidades cristãs. Por quê? A guerra judaica fez com que muitos judeus se revoltassem contra o Império Romano, e os únicos grupos que sobreviveram foram os fariseus e os cristãos, porque fugiram. Todos os outros que tentaram enfrentar o Império Romano, eles morreram. E os judeus foram expulsos da Palestina. Então isso abriu uma ferida muito grande nas comunidades. E as perseguições, elas foram se sucedendo. Quando você lê o capítulo 21 de Lucas, você vai ver o apóstolo, o evangelista, melhor dizendo, você vai ver ele narrando a destruição de Jerusalém. Isso porque ele viu e ouviu. Ele viu e ouviu o que aconteceu em Jerusalém. Então, Lucas e a sua comunidade viviam num ambiente de perseguições. Você sabe o que é viver num ambiente de perseguições? Num ambiente onde a tua vida é constantemente ameaçada? Isso fez com que se criasse um outro problema interno, que era o esfriamento da fé. Era o esfriamento da fé. Então muitos começavam a querer abandonar a fé cristã. Então quando Lucas ele escreve, quando Lucas ele narra os fatos que aconteceram, através da vida e da obra de Jesus, ele quer fazer com que a comunidade renove a sua fé. A comunidade renove a sua fé, para que ela volte a ter solidez. E assim as perseguições que continuam, elas não abatam os cristãos e não os afaste da fé cristã.
Quero dizer para vocês também que Lucas, ele tinha um destinatário, ou melhor, Lucas ele tinha destinatários. Os destinatários do Evangelho de Lucas está aqui nesses primeiros versículos. Quem é ele? Teófilo. Né? Você vê aqui falando, né? Bem aqui no primeiro versículo, ele diz aqui, ó ilustre Teófilo. Eu queria que você perguntasse o nome do colega que está do seu lado. Pergunta o nome dele. Perguntou? Aí você vai olhar para ele e vai dizer assim: ó ilustre, aí diz o nome dele, tá? Como é teu nome, jovem? Como é teu nome? Pronto. Ó ilustre Jéssica. Muito bem. Olha, quem é o Teófilo? Há algumas teorias para o Teófilo. Primeiro, teria sido alguém que patrocinou a investigação de Lucas, na primeira teoria. A segunda, muito aceitada nas comunidades, é a de que o Teófilo é o amigo, a amiga de Deus. Porque o significado da palavra Teófilo é esse: amigo, amiga de Deus. Interpretando o Teófilo como amigo e amiga de Deus, eu posso olhar para a Jéssica e eu posso olhar para vocês e dizer que todos vocês são Teófilos, ou seja, vocês são ilustres. Que Lucas, ele destinou a sua investigação primeiro à sua comunidade, e as comunidades que viviam um intercâmbio ali na região da Ásia Menor, e ele dedicou esse evangelho a nós, que somos hoje os Teófilos, que somos hoje a comunidade aqui da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, do Genibaú. Ele dedicou esse evangelho a nós. E o que é que Lucas quis dizer justamente a nós? Eu já disse pouco antes. Ele quer dizer a nós que nós não devemos nos deixar abater. Nós não devemos deixar que a nossa fé esfrie. Nós não devemos deixar que se enfraqueça a nossa vida cristã. Olhe para o seu irmão que está do seu lado aí e diga: meu irmão, não deixe que a vida cristã enfraqueça. A idade pode te enfraquecer, te deixar só os queixos, mas não deixe a vida cristã se enfraquecer. Muito bem. Muito bem. Olha, eu depois posso disponibilizar também esse texto para vocês, tá? Eu mando para o Paulo Jorge, e aí vocês dêem um jeito de ter acesso a ele, porque se eu fosse escrever tudo no quadro, nós perderíamos um bom tempo, e depois vocês podem receber esse texto, né, e tirar cópia para vocês. Lucas, ele divide o Evangelho em 8 partes. Há pesquisadores que dividem só em 3, né? Que dividem o Evangelho de Lucas em 3. Há outros pesquisadores que dividem o Evangelho de Lucas em 8 partes. Eu escolhi, por exemplo, a divisão do Evangelho em 8 partes. A primeira parte é o prólogo, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Aqui nós encontramos a intenção do autor. Os pesquisadores costumam dizer que Lucas é um dos evangelistas mais bem instruídos e também mais delicados, porque logo no começo Lucas ele deixa claro qual é a sua intenção. Está no prólogo. A segunda parte vai do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 52, que é os relatos da infância.
Repetindo. Vou repetir, não é bingo não, mas eu vou repetir, tá? Porque depois eu deixo o texto para vocês. Não falei, mas quem quiser ir copiando eu vou repetir uma vez ou outra, mas não vou repetir nem bingo não. Primeira, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Que foram os 4 versículos que nós já lemos aqui no começo. Depois, na segunda parte, é do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 52. Nessa segunda parte, nós ouvimos os relatos da infância de Jesus e de João Batista. A gente vai ver que João Batista, para Lucas, tem um papel muito importante. Ele exerce um papel de transição. A gente vai ver na aula de hoje. A terceira parte, Lucas 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13. É a preparação do ministério público de Jesus. A preparação do ministério público de Jesus. A quarta parte, Lucas capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Fala do ministério de Jesus na Galileia. O ministério de Jesus na Galileia. A quinta parte, e o que é comum entre muitos pesquisadores, como sendo a mais importante do Evangelho, é do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27. Costumamos chamar relatos de viagem. Relatos de viagem. Capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 27, são relatos de viagem. É quando Jesus toma a firme decisão de subir a Jerusalém. Então isso marca o miolo do Evangelho de Lucas. É no singular mesmo, né? Viagem no singular, não? A sexta parte, Lucas 19, versículo 28. Lucas 19, versículo 28, até o capítulo 21, versículo 38. Até o capítulo 21, versículo 38. É o ministério de Jesus em Jerusalém. A sétima e penúltima parte, Lucas 22, versículo 1. Até o capítulo 23, versículo 56a. Até o capítulo 23, versículo 56a. E a oitava parte. Isso aqui é a paixão, né? Ah, isso, essa é o relato da paixão. Isso mesmo, muito obrigado. Relato da paixão. E Lucas capítulo 23, versículo 56b, até o capítulo 24, versículo 53. Esse aqui é os relatos da ressurreição e a glorificação de Jesus. Lucas 23, 56b, até o 24, até o capítulo 24, versículo 53. Aí é relatos da ressurreição e a glorificação de Jesus. Muito bem. Aqui é só a título de informação a forma como o Evangelho ele é estruturado. E aí assim, a obra de Lucas, que é a obra que sexto é o ministério de Jesus em Jerusalém. A obra de Lucas, ela é formada pelo Evangelho e pelos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos vocês vão estudar com o professor Wellington, aqui ao longo do curso.
O propósito de Lucas é justamente dar o significado teológico da história. O que é que significa dar um significado teológico à história? É justamente fazer com que se perceba a ação de Deus ao longo da história. É por isso que na visão lucana nós podemos dividir a história em 3 tempos. A gente pode dividir, segundo a visão lucana, a história em 3 tempos. Nós temos justamente o tempo da promessa, nós temos o tempo de Jesus e nós temos o tempo da igreja. O tempo da promessa compreende o quê? O Antigo Testamento. Nós temos aí a lei e os profetas. Pertence ao tempo da promessa Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías. É o tempo do Antigo Testamento. O tempo de Jesus corresponde justamente aos evangelhos. No nosso caso aqui, o evangelho de Lucas é o tempo de Jesus. E o tempo da igreja começa nos Atos dos Apóstolos e já terminou? Não. Nós ainda estamos vivendo esse tempo, porque ele só termina quando? Quando Jesus volta. Na segunda volta de Jesus, na parousia. Só termina aí. Enquanto não terminar, nós continuamos penando para pôr em prática o Evangelho de Jesus. Qual foi o ano que, mais ou menos? Lucas, chega já lá. Então, no tempo da promessa, Deus promete a salvação. No tempo de Jesus, Deus realiza a salvação. E aí nós lembramos, na primeira parte do Evangelho, dos relatos da infância. No canto do Benedictus, no canto de Zacarias, diz que Deus visitou o seu povo. Jesus, ele recebe esse nome, e todos nós sabemos o significado, né? Deus salva. No tempo da igreja, Deus continua salvando. Deus continua salvando. Através de quê? E de quem? Através da igreja. Através de nós. Né? Através de nós que somos seus discípulos. Enquanto nós falamos que Deus continua salvando através da igreja, é porque ela guarda o depósito da fé. Ela guarda o depósito da fé. Por isso, através dela, nós entramos nesse mistério da salvação que aconteceu ontem e hoje. É por isso que Hebreu diz, né? Deus é o mesmo ontem, hoje. Nós vamos daqui a pouco vivenciar isso na Vigília Pascal, né? Belíssima liturgia, lá onde nós repetimos isso. Deus ontem, Deus hoje. Então nós vivenciamos uma realidade histórica onde Deus está presente em todos os momentos, nos educando. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito entre o ano 80 e 85 da era cristã. E ele foi escrito naquele contexto que eu narrei para vocês no início, no contexto de muitas perseguições e esfriamento da fé. Nesse contexto, o autor do Evangelho, ele quer fazer com que a sua comunidade perceba que Cristo continua atuando. Aí eu pergunto para vocês acham que Cristo continua atuando hoje? Nós estamos no tempo da igreja, Deus continua salvando. Portanto, Deus ele continua atuando. Não tem nenhuma hipótese do Evangelho de Lucas ter sido escrito ali mais início,
Ali junto com as cartas, não? Nenhum pesquisador ele sustenta essa hipótese. O evangelho que foi escrito mais próximo das cartas paulinas foi o de Marcos, que é o primeiro evangelho escrito. O primeiro documento escrito do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses. A primeira carta do apóstolo Paulo escrita, o primeiro documento do Novo Testamento escrito. Depois vieram outras cartas, mas o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, por volta da década de 50. Depois, já na década de 80, perto da década de 90, a gente vai ver o evangelho de Lucas ser escrito. Mas não tem nenhum pesquisador que sustenta essa hipótese, não. A historiografia narrada por São Lucas, ela é uma historiografia que apresenta para nós o evangelho do caminho. Vou ver isso para vocês. O miolo do evangelho de Lucas é a grande subida. É por isso que no capítulo 9, versículo 52, nós encontramos Jesus dizer assim, nós encontramos Lucas dizer: ele então tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. E aí ele começa uma caminhada. Do capítulo 9, versículo 52 até o capítulo 19, nós estamos vendo Jesus querendo chegar a Jerusalém. É por isso que na historiografia lucana nós podemos dizer que nós estamos diante de um evangelho do caminho. Se eu olhar para a obra de Lucas na sua totalidade, incluindo os Atos dos Apóstolos, onde é que esse caminho vai parar? Vai parar justamente lá em Roma, que é quando Paulo ele é julgado. E aí nós temos uma percepção do evangelho que é muito bonita. O evangelho de Lucas sempre parte da periferia para o centro. O início do evangelho de Lucas se dá na periferia, na zona periférica. Onde é que ele termina? Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos, toda a ação vivida no tempo da igreja começa em Jerusalém, termina onde? Em Roma. Sempre vai da periferia para o centro. Sempre vai da periferia para o centro. E essa é uma intenção do próprio evangelista. Nós vamos ver que a palavra cidade, uma palavra que se repete muitas vezes no evangelho de Lucas. Isso porque o autor ele provavelmente escreveu numa grande cidade, numa cidade gentílica, uma cidade marcada por muitos gentios. Significa dizer uma cidade marcada por muitos não judeus ou por gregos convertidos ao judaísmo, e numa cidade marcada também pela presença das comunidades paulinas. São duas coisas que nós observamos no Evangelho de Lucas. Eu quero agora pular um pouco para falar um pouco mais da comunidade de Lucas. Está todo mundo com a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas ainda? Sim. Muito bem. Olha, olhando para a comunidade, olhando para o Evangelho, gente, você vai conseguir perceber um pouco como era a comunidade de Lucas. Você vai perceber isso. Aí eu pergunto, você acha que a comunidade de Lucas era marcada por muitos pobres? Será que a comunidade de Lucas era marcada por muitos conflitos entre pobres e ricos? Vamos investigar alguns textos para poder a gente saber se a comunidade ela era ou não marcada por pobres e se havia ou não esse conflito entre pobres e ricos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o conceito de pobre no Evangelho de Lucas, ele vai incluir coxos, aleijados, viúvas, aflitos, samaritanos, leprosos,
coletores de impostos. Aí eu pergunto, quem já fez a leitura do Evangelho de Lucas, já viu Jesus se encontrando com alguma dessas figuras? Quem já leu a bem-aventurança segundo Lucas, foi evangelho nesses dias da missa, não foi? O que é que diz lá a primeira bem-aventurança de Lucas? Bem-aventurados pobres. Mateus fala pobres de espírito. Lucas só fala pobres. Mas dá para fazer porque, por exemplo, a gente tem pobre de espírito como uma coisa má. Isso, né, a pobre de espírito como se fosse um pejorativo. Enquanto que deixa claro que pobre de espírito é uma coisa boa. Sim, do ponto de vista bíblico, sim. Aí, da onde vem esse conflito dessas palavras? Eu não sei dizer, eu nunca investiguei, por exemplo, da onde que surgiu essa ideia negativa do pobre de espírito. Esse cara é pobre de espírito. Aí, eu nunca investiguei. Quem sabe é uma coisa para na próxima aula a gente trazer uma resposta. Mas o pobre de espírito, né? Ou melhor, pobre em espírito, na verdade, aquela pessoa que vive o abandono. É aquela pessoa que Paulo fala que sabe viver na riqueza e na pobreza. É uma pessoa que realmente entendeu que ela não deve se apegar. Ou não? O dia e o em, né? Pronto, aí. Vamos chamar o padre daqui a pouco para explicar para a gente. Olha aí, é o pobre de espírito. E o pobre de espírito é abandonado nas mãos de Deus. É o entregue que se doa. Tá? Agora voltando para Lucas, Lucas fala só pobre. Bem-aventurado os pobres. Porque, por exemplo, quando a gente fala pobre em espírito, nós podemos incluir nessas categorias o rico. O rico que é alguém desapegado, tá? Que é alguém que pega 10 cestas básicas e entrega para doação, é alguém que faz uma doação de roupa para o bazar, né? A gente pode incluir nessas categorias, né, muita gente. Agora, bem-aventurado os pobres, aí nós pensamos na categoria de pobre do Evangelho, que inclui pessoas marginalizadas. Eu acho assim, gente, fala o pobre porque ele começou na periferia, ele Então, a atuação dele foi uma atuação a de Jesus intencional, né? Por isso que ele não poderia proclamar uma bem-aventurança diferente. É por isso que em Lucas, além de dizer felizes os pobres, lá no final ele vai dizer o que quando ele fala dos ricos? Ai de vós ricos. E é justamente Lucas, somente no Evangelho, que nós vamos ver alguns conflitos que envolvem ricos. Lembra do homem que manda construir o celeiro maior? Está em Lucas, somente em Lucas. Ele quer construir um celeiro maior para acumular mais. E aí Jesus diz, nem sabe que vai morrer hoje. É justamente em Lucas que nós encontramos um rico se convertendo. Quem é? Zaqueu. É em Lucas que nós encontramos uma parábola que fala da diferença social que marca rico e pobre, que é a parábola do Lázaro e do rico avarento. E nesta parábola demonstra claramente que ricos e pobres têm destino diferente. Destino diferente. E não custa lembrar a sentença que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus faz duras censuras aos ricos. É por isso que na comunidade de Lucas provavelmente existia, né, um forte conflito entre ricos e pobres, o que é próprio de grandes cidades. O que é próprio, né, de grandes cidades.
Até hoje ainda existe esse conflito. E olha, de que lado Jesus ficou? Os pobres. De que lado nós, discípulos de Jesus, temos que ficar? Então, essa é a lógica do Evangelho, segundo o evangelista Lucas. Mas olha, nós poderemos também aqui falar de outras realidades próprias da comunidade de Lucas. A comunidade de Lucas, ela é marcada por lideranças cegas e incompetentes. Pega o capítulo 6, versículo 39. Quem achar primeiro lê. Lê bem alto. 6, Pois não, senhora? É verdade. Essa comparação pode entrar. Tem uma alma podre. E a outra Isso mesmo. Aí onde se aplica o Evangelho de Mateus, quando ele fala pobre em espírito, né? Porque tem ricos que podem ser pobres e pobres que podem ser ricos. Rico de si mesmo. Isso, e não é bem isso. Muito bem. Ótimo, perfeito. Quem quer saber a diferença entre ti e em, a senhora explicou perfeitamente. Pergunta ela no final da aula, viu? Muito obrigado. Perfeito. Olha, quem lê 6:39? Jesus contou uma parábola aos discípulos. Olha o céu de alto, certo? Não cairão os dois no buraco? Para um pouquinho. Olha aí. Pode o cego guiar o cego? Então, na verdade, aqui nós já percebemos que há, na comunidade de Lucas, lideranças cegas, competentes. O que significa uma liderança cega? Na verdade, é alguém que precisa guiar outros, mas que ela mesma não sabe o caminho. Ela mesma não sabe para onde vai levar aquele povo. Então, para nós que somos liderança nas nossas comunidades, nós devemos sempre procurar o aprendizado junto às nossas comunidades, para que a gente consiga não ficar cego pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção. Há muitos males que atingem as lideranças. Uma liderança é extremamente importante numa comunidade. Sem as lideranças, as comunidades elas se enfraquecem. Sem boas lideranças, as comunidades enfraquecem e podem morrer. Por isso nós devemos sempre procurar promover novas lideranças nas comunidades, para que as comunidades permaneçam vivas e atuantes. E assim as comunidades elas não se enfraqueçam e morram. Outra